Shalom, boa noite, meus amados, meu amado, minha amada. Estamos dando início aqui a mais um culto para a honra e glória do Senhor, um culto da família, um culto de domingo. E desde já eu já te convido a compartilhar com todos os seus amigos, já te convido a compartilhar o culto desta noite, para todas as pessoas que você possa levar a palavra de Deus, que você possa ser um canal de bênção nesta noite, para nos ajudar a levar a palavra de Deus aos quatro cantos dessa terra. E sem muita delonga, nós vamos ler a palavra do Senhor. Nós vamos ler no livro de Provérbios. Provérbios capítulo 16, versículo 1. Provérbios capítulo 16, versículo 1. Diz assim: Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor procede a resposta da língua. Mais uma vez. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor procede a resposta da língua. Glória a Deus. A última resposta não vem do homem, a última resposta vem de Deus. Nós fazemos muitos planos, nós criamos uma trajetória para a nossa vida, criamos uma história, imaginamos uma cena em que nós iremos viver a nossa vida, mas no fim de tudo, o que se permanece, o que cumpre na nossa vida, na nossa história, é a vontade de Deus. E a palavra do Senhor fala que os planos de Deus são melhores que o nosso. Os planos de Deus são bom, perfeito e agradável. Não tem erro. Os planos de Deus na nossa vida, você pode ter certeza que, mesmo você não entendendo o porquê de tudo que você vive, você pode ter certeza que Ele está no controle de tudo. Ele sabe o momento certo, Ele sabe a hora, Ele sabe o dia, Ele sabe o ano e qual vai entregar a nossa vitória nas nossas mãos. Nós temos que apenas confiar no Senhor. E é isso que o provérbio está dizendo. O homem faz muitos planos, mas a resposta branda, ela vem do coração de Deus, ela vem da boca de Deus. E a resposta de Deus para a minha vida e para a sua vida nessa noite é que vale a pena continuar, vale a pena servir a Deus, vale a pena ser fiel. Vale a pena lutar, vale a pena não desistir, vale a pena ter fé, vale a pena ter esperança, vale a pena acreditar que dias melhores virão. Como diz aquele versículo, o choro dura só uma noite, mas a alegria ela vem pelo amanhecer. Então nós vamos falar com o Senhor agora, vamos orar ao nosso Deus, vamos entregar esse culto nas mãos do Senhor, entregar a nossa vida nas mãos do Altíssimo. E creia que nessa noite o Senhor vai falar no teu coração, vai ministrar o teu coração de uma forma sobrenatural, que você vai sentir a presença do Senhor na tua vida. Vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com o Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, te glorificamos e exaltamos o teu santo nome por mais um dia, Senhor. Te damos graça, Senhor, pelo dia de hoje, te damos graça, meu Pai, por todas as coisas que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor há de fazer. Te damos graça porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e nenhum dos nossos planos, Deus, eles podem até ser frustrados, mas o do Senhor é perfeito, os planos do Senhor não podem ser frustrados. E nós te louvamos porque o plano do Senhor para essa noite é que cada vida que estiver nos vendo, nos ouvindo, seja transformada, seja quebrantada, seja moldada. Pai, que aonde as nossas vozes chegar, que aonde, Deus, a nossa imagem chegar, que cada louvor que for ministrado, cada pregação que for chegada aos nossos corações, Pai, que venha entrar na nossa alma, que venha fazer morada na nossa vida, que venha, meu Pai, frutificar. Que cada semente lançada, Deus, ela venha germinar na vida de cada ouvinte, Pai. Eu te glorifico, eu te exalto por essa noite. E eu profetizo, Deus, que sobre as nossas vidas não vale encantamento. Te entregamos este culto, te entregamos a nossa adoração, o nosso louvor, te entregamos a nossa vida nessa noite. Receba o nosso melhor, Pai, porque para sempre te adoraremos, para sempre te exaltaremos, para sempre iremos dizer que só o Senhor é Deus. Aleluia. Vamos glorificar e exaltar o nome do Senhor agora. Te convido a adorar o Senhor comigo. O universo chora, o sol se apagou. Fica aí na sua casa, onde você estiver. Ali estava morto o Salvador.
seu corpo lá na Te adoramos, cruz, Senhor. teu sangue derramou o peso do pecado. Ele levou. Ele levou toda a culpa por mim, por você. Levou. Ele levou todo o peso por mim, por você. Levou. Nós somos livres hoje para adorar. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar. Em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou. Todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, E nada vencerá teu grande amor. ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, Pra sempre exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Nós te adoramos nessa noite, Senhor. Declaramos que só o Senhor é Deus. Que todo louvor e toda honra seja dada a Ti nessa noite. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, teu sangue derramou o peso do pecado. Ele levou, levou, levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar. Em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou. Todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá teu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre ele vive, ressuscitou e ressuscitou, pra sempre exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre ele vive, ressuscitou, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia,
o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. O Cordeiro venceu. Aleluia. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu santo nome. Te damos toda a honra, toda a glória nessa noite. Aleluia. Vamos falar com esse Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te damos honra, te damos graça nessa noite. Declaramos que só o Senhor é Deus, digno de louvor, digno de honra, digno de glória. Entregamos tudo que temos, tudo que somos a Ti nessa noite. E reconhecemos que não somos nada sem o Senhor, Deus. Não podemos nada, mas sabemos que o Senhor pode todas as coisas. Todo poder, todo domínio está em Tuas mãos, Deus. Te entregamos a nossa vida nessa noite. Faça o Teu querer e a Tua vontade. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Shalom, graça e paz, boa noite, seja muito bem-vindo. Quero compartilhar uma palavra de Deus com você hoje. Já convido a você a compartilhar esse vídeo se você não compartilhou e pegar a palavra do Senhor Jesus comigo e abrir no Evangelho de Lucas, capítulo 23. Evangelho de Lucas, capítulo de número 23. Aperta ali o botão da mesa, por favor, o verde. Isso. Evangelho de Lucas, capítulo 23. Vamos no versículo de número 39. Tá certinho aí? Olha o fundo, comenta aí se o fundo musical vai estar muito alto, que a gente vai estar regulando aqui. Evangelho de Lucas, capítulo 23. Versículo de número 39. Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 39. Assim diz a palavra do Senhor Jesus. Um dos criminosos crucificados o insultava, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, pois recebemos o que os nossos atos mereciam. Mas este mal nenhum fez. Então disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Respondeu-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso.
Novamente o versículo de número 41 e 42. Nós, na verdade, com justiça, pois recebemos o que os nossos atos mereciam. Mas este nenhum mal fez. Então disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Glória a Deus. Feche os seus olhos que eu quero fazer uma oração nessa noite. Senhor Deus e Pai, mais uma vez entramos na tua presença, Senhor. E a minha oração nessa noite como pastor é para que o Senhor nos dê entendimento diante dessa palavra. Que o Senhor nos ajude, que nos instrua e que nós possamos receber a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que não adquirimos em um banco acadêmico, uma sabedoria que não está em um livro qualquer, mas uma sabedoria divina, a qual esta só o Senhor pode nos dar. O Senhor diz no livro de Tiago que se nós precisamos dessa sabedoria, devemos pedir ao Senhor. Então, como igreja, nós pedimos ao Senhor que nos dê sabedoria para vencer as adversidades da vida, para vencer os percalços da vida, para que nós possamos seguir crentes, firmes e convictos do Evangelho que um dia nos alcançou. Pai, que nós possamos tomar o Senhor como nosso espelho maior e que possamos, ó Deus, entender a mente de Cristo para que nós consigamos viver os planos que o Senhor tem para nós nessa terra. Pai, me usa nessa noite como instrumento da Tua Palavra, Senhor, para que eu possa passar aquilo que o Senhor tem colocado em meu coração todos os dias. Pai, é um privilégio sempre falar do Teu amor e que nessa noite o Senhor e o Espírito Santo me ajude a levar a Tua Palavra que é viva e eficaz, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. É sempre um prazer estar falando do amor de Deus, é sempre um prazer poder falar desse amor que nos alcança, desse amor que me alcançou e desse amor que me alcança todos os dias. Eu sou como você, o fato de eu ser pastor não me diferencia de ninguém, eu sou ser humano, tenho as minhas falhas, tenho as minhas lutas, tenho as minhas dificuldades, mas de glória em glória Deus vem tratando a minha vida, vem tratando o meu caráter, vem reforçando os princípios que todo homem, que toda mulher que deseja viver uma vida cristã deve buscar-los a ter todos os dias, ter-los como hábitos em nossa vida, em nossa caminhada terrena. A palavra que o Senhor colocou no meu coração hoje é uma palavra que tem a ver com o que nós estamos passando nos últimos dias, com os noticiários que nós recebemos, e eu como pastor recebo algumas perguntas sobre algum posicionamento de certas causas, mas esse texto é magnífico e ele tem muito mais informações do que talvez numa simples leitura bíblica ou diária a gente consegue analisar. E hoje nós vamos explorar um pouco esses 4 versículos que nós lemos aqui hoje. Para se tratar, Jesus está sendo crucificado e é os últimos momentos de Jesus na cruz do Calvário. Jesus já viveu os seus 3 anos de ministério, Jesus já passou pela sua adolescência, Jesus passou pelas suas escolas para estudar, Jesus formou tudo e concluiu com êxito a sua jornada terrena, e agora ele está sendo crucificado e está com ele 2 ladrões. A história é muito conhecida, nós sabemos disso. E um dos ladrões, quando nós começamos a ler no versículo de número 39, ele começa a insultar a Deus, a Jesus, dizendo: olha, mas se você é filho de Deus, se você é quem você diz que é, por que você não desce daí e salva não só a mim, não só a você, mas salva a nós? E o outro, olhando isso, repreende esse homem, dizendo: nem quando você está sendo condenado, como ele está sendo condenado, você não tem um arrependimento. E quando ele olha para Jesus, ele fala: olha, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus, olhando para aquele homem, Jesus ele diz e responde: olha, em verdade vos digo que hoje ainda estarás comigo no paraíso. Há uma grande discussão sobre esse hoje de Jesus. Será que o hoje seria no Cronos, no tempo humano? Porque nós vamos ver que Jesus agora ele vai ressuscitar ao 3º dia após esse fato e após essa fala. Será que ele está falando do Kairos, o tempo de Deus, onde a barreira do Cronos, o cronômetro, não pode alcançar? É bem verdade que algumas traduções elas vêm tentando nos aproximar, e é bem verdade que a Bíblia em português nos fez perder alguns detalhes. E uma das transições, ou melhor dizendo,
uma das traduções que a Bíblia tem é em espanhol. E em espanhol nos dá um detalhe muito legal. Diz, pois digo bem a você, que hoje você garante o seu lugar no céu. E eu vou tomar parte um pouco dessa tradução, porque é o ponto-chave da mensagem que eu quero trazer hoje. Quando nós estamos na igreja, é comum você ver algum pregador, algum pastor perguntar, alguém aqui tem certeza da sua salvação? Você olha assim para o lado para ver quem vai levantar a mão, e alguns levantam e outros não levantam. Afinal, como nós temos certeza, ou como nós podemos ter certeza da nossa salvação? Qual é o parâmetro maior que Deus olha para nós, para que nós possamos ter, quem sabe, uma garantia que se Jesus voltasse agora, que se o nosso tempo na terra se encerrasse agora, nós estaríamos salvos? Para isso hoje eu vou ser muito sucinto, vou ser muito rápido, coisa de 10 a 15 minutos. E é um assunto um pouco complexo, então eu quero te convidar a prestar toda a sua atenção durante esse tempo, para que Deus possa ministrar ao seu coração. Quando nós abrimos a nossa Bíblia no livro do profeta Jeremias, tem algumas citações que o próprio profeta, inspirado pelo Espírito Santo, ele passa para nós. A primeira já está no capítulo 1, do versículo 1 ao 5, diz que antes de estarmos no ventre da nossa mãe, o Senhor já nos conhecia e tinha designado para nós as nações. No capítulo de número 10, ele vai dizer que ele é o Senhor que esquadrinha os nossos corações e que prova e que sonda os nossos pensamentos. No capítulo de número 17 é muito lindo, porque ele diz, I have plans for you. Eu tenho planos para você. Planos de paz e não de guerra, de vida e não de morte, para lhe dar um futuro e uma esperança. Em todo momento, Jesus ele sempre revela para nós que ele tem algo para nós. O salmista ele é bem sucinto a dizer e bem conclusivo em dizer, olha, todos os meus dias estavam anteriormente escritos pelo próprio Senhor. Nós cremos que existe um livro e que há um livro que nele está escrito todos os nossos dias que o Senhor planejou para nós. Eu gosto muito dessa palavra planejar, planejou, de planos, porque o plano nos dá um condicionamento. Olha, quando eu tiver os meus filhos, eu sempre vou querer, juntamente da minha futura esposa, que está até aqui, que os nossos filhos estudem nas melhores escolas. Sempre quero que o meu filho seja um homem, eu vou querer e vou ensinar ele a ser um homem de Deus como eu sou, ensinar ele a andar nos caminhos do Senhor, querer o melhor para ele. Todavia, nós vamos chegar um dia que nós vamos esbarrar como pais, na decisão desse filho. A decisão em que ele vai escolher se ele vai ouvir os ensinamentos que o pai deu, que a mãe passou, ou que ele vai viver os dias da sua vida como ele planeja ou como ele acha melhor viver. Isso é o poder da decisão. E Deus ele nos deixou bem claro esse poder da decisão. Olha, eis que coloco diante de ti duas portas, a bênção e a maldição. E ele diz, olha, se tu uma bênção. Ou seja, o Senhor, ele revela para nós, ele ministra para conosco, ele nos revela os seus planos através de revelação, através de profecia, a fim de que nós vivamos os melhores dias da nossa vida terrena. E para isso, uma decisão nossa deve ser tomada. Precisamos de tomar uma decisão e essa decisão é o ponto de partida para começar a viver aquilo que Deus tem para nós. Para viver com alguém ou para viver aquilo que alguém tem para mim, eu preciso de me relacionar. Parece que eu me lembro um pouco do dia que eu aceitei a Jesus. Quando eu aceito a Jesus, eu digo, Senhor, eu quero viver os planos que o Senhor tem para mim. Eu quero viver a história linda que o Senhor tem preparado para mim. Eu quero viver os planos do Senhor para a minha vida, para a minha história. Eu quero trazer o Senhor para a minha vida e deixar o leme desse barco chamado minha vida nas tuas mãos. E ali começam as nossas decisões de ser um cristão. E ser cristão não significa ser melhor do que ninguém. Ser cristão não significa que não vamos mais errar. Ser cristão não significa que nós vamos deixar de vez o pecado, não. Ser cristão significa que nós vamos adotar um estilo
de vida. E que vida é essa? Que vida deve ter um cristão? A vida do cristianismo, a vida de Cristo. É olhar para a vida de Jesus e olhar diversas situações que a Bíblia nos registra e dizer, olha, eu quero tomar as mesmas decisões que Jesus tomava. Eu quero te garantir uma coisa, se você buscar viver na vida terrena aquilo que Jesus, ele viveu, eu quero lhe dizer uma coisa, que você vai ver os melhores dias da tua história. Ainda que aflições cheguem, ainda que as diversidades cheguem, você sempre vai olhar para os céus e vai enxergar de onde vem o teu socorro. Uma certa feita, um homem disse para Jesus, bom mestre, ele diz, eu não sou bom, por que me chamas de bom? Jesus dizendo isso, chega a ser very crazy, chega a ser muito louco. Jesus dizer para essa pessoa que ele não é bom. Imagina nós, imagina a gente dizer que nós olhando para Jesus, que é o nosso espelho, que é o nosso Cristo, e ele dizendo que ele não é bom, mas Jesus revela, olha, eu não sou bom. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Que a natureza dele é a mesma natureza da gente. Que os mesmos erros que nós estamos sujeitos, Jesus também estava sujeito. Que as mesmas fraquezas que nós passamos, Jesus também estava sujeito a passar. Mas ele diz, mas tem um segredo. Eu faço tudo aquilo que o meu Pai me ordena. E baseado na vida de Cristo, baseado nas decisões de Jesus, inclusive nessa fala que nós lemos, é o que eu quero explanar hoje. Jesus está em um diálogo com dois homens. Jesus, para começar, ele está num lugar que ele não deveria estar pelos fatos que ele fez. Pela sua vida terrena, Jesus não merecia ser crucificado. Um homem que não teve falhas, um homem que não teve pecados, um homem a cada ser humano que estava do seu lado, um homem que pegava alguém desacreditado e fazia ele ser alguém, um homem que pegava os enfermos e curava, não merecia um fim desse. Mas tudo estava escrito, tudo estava planejado, tudo estava preparado para que Jesus morresse por mim e por você. E Jesus na cruz nos dá um lindo exemplo, e um dos exemplos mais lindos de amor, a não ser a cruz, porque a cruz foi o maior. Ele estar ali já era um maior ato de amor que alguém poderia dar para algum ser humano. Morrer por alguém, eu acho que é uma das maiores declarações que nós possamos dar. Olha para você ver, imagina agora, eu sei que um pai vai falar, entre eu e a vida do meu filho, eu dou a minha vida pela a vida do meu filho. Mas é uma das decisões mais difíceis de se tomar ou de ser tomada na vida humana. E Jesus já tinha tomado essa decisão de morrer por mim e morrer por você. E agora ele está na cruz e ele ouve um homem dizer, olha, se tu diz que é filho de Deus mesmo, desce daí, salva a ti mesmo e salva a nós também. Mas outro homem que passou toda a sua vida pecando, outro homem que estava sendo crucificado justamente, olha que interessante, quando aquele homem vai abrir o diálogo, ele fala assim, olha, o que você está dizendo? Nós estamos aqui porque nós merecemos. Ele está dizendo, olha a nossa vida, olha os pecados que nós cometemos, olha o que nós fizemos da nossa história. Nós estamos aqui porque nós merecemos, mas esse homem não está aqui. Ele está aqui injustamente, ele não está aqui porque ele fez atos que mereciam estar aqui. E depois ele olha para Jesus e diz, olha Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe diz para ele então, na tradução que eu gosto, hoje mesmo eu asseguro o teu lugar no paraíso. E aqui é o ponto de partida. Deus ele sempre vai olhar para os nossos corações. O ser humano ele sempre vai olhar, como assim um pecador, como assim um mentiroso, como assim um assaltante, como assim um estrupador que está na cruz talvez. Ele agora vai pedir perdão nos últimos momentos da tua vida e ele vai ser, quem sabe, o primeiro a assegurar um lugar no céu por Jesus. É isso mesmo. Porque Jesus ele não vê como o homem vê. Deus ele sempre revelou e buscou nos revelar como ele olha para dentro de nós. Quando Davi foi ser ungido ou foi ser separado por Deus, o profeta chega e procura um homem saudosista, procura um homem esbelto, um homem de boa aparência, e Deus ele diz para ele, Samuel, eu não vejo como o homem vê. O homem vê a aparência, o homem vê aquilo que está aos seus olhos, mas eu, Deus, sou aquele que sonda os corações. Quando Davi ele erra, ele mesmo cometendo as atrocidades que ele cometeu, olha para você ver, Davi ele adulterou e ainda cometeu um assassinato friamente calculado, mandando um esposo, que então se tornaria vítima, a ir para uma frente da guerra para morrer, para ele ficar com a sua mulher. Mas como assim ele era chamado um homem segundo o coração de Deus? Porque a maior conquista que um homem pode ter se chama o seu próprio território, a sua própria alma.
E para conquistar a sua alma precisa de uma coisa assim chamada arrependimento. Dentro de todo cristão deve-se ter uma coisa, arrependimento. E o arrependimento daquele ladrão na cruz fez Jesus olhar para ele diferente. O arrependimento que nós devemos carregar dentro de nós nos fazem ser justificados. Isso é uma palavra interessante que eu quero trazer para nós nessa noite. Nós não somos melhores do que ninguém, mas quando nós estendemos as nossas mãos e aceitamos a Jesus, nós estamos dando legalidade a Cristo para nos justificar perante ao Pai. Existe um acusador que nos acusa de dia e nos acusa de noite, mas existe um advogado que morreu na cruz por nós e ele está nos justificando dia após dia. De glória em glória ele está nos transformando a fim de nos levar e de nos assegurar o mesmo lugar que ele assegurou para aquele ladrão que estava ao seu lado na cruz. E daí eu quero tomar esse ponto de partida, essa introdução, para nós entrarmos em uma das coisas que se torna um assunto secular. É o assunto que é mais comentado na igreja e eu sempre comento isso. Eu acho que é um retrocesso muito grande a gente entrar em certos debates, a gente entrar em certas coisas, porque isso é minha opinião, isso é baseado naquilo que eu acredito, da nossa igreja, tem o respaldo do meu pastor, porque todo pastor e todo líder, ele deve ter alguém acima dele. E eu sou um cara que eu tento olhar como Jesus olhava para as situações. Jesus, ele olha uma prostituta, ele não condena uma prostituta, mas ele ensina o caminho. Jesus pega uma mulher adúltera que já teve 5 maridos e o que ela estava não era dela, ensina o caminho. Jesus pega um pecador chamado Pedro, que até o último momento vai andar armado, e mesmo assim ele ensina com paciência a Pedro. Jesus, ele nunca compactuou com o pecado de ninguém, mas Jesus sempre enxergou solução onde a maioria das pessoas não enxergasse. É muito interessante, eu estava conversando com a Isabela, a gente estava no carro e eu falava com ela, olha que interessante, quando a multidão, os saduceus e os fariseus, que eram os homens da lei, que puxavam o bonde, vamos dizer assim, queriam apedrejar aquela mulher que foi pega no ato de adultério, Jesus diz, aquele que não tem pecado, hoje que atira a primeira pedra. Algumas traduções vai colocar mesmo hoje, que Jesus diz, Jesus estava dizendo, olha, aquele que não cometeu pecado hoje, atira a sua primeira pedra, e ninguém pode atirar. O problema do ser humano é quando ele esquece que ele está sujeito à queda. O problema do ser humano é quando ele acha que nunca vai acontecer com ele. Preste atenção. Uma das piores coisas que entrou dentro da igreja se chama a hipocrisia, a religiosidade. E essas duas coisas matam quem quer vir para a igreja e mata quem está dentro da igreja. Aprenda uma coisa, eu não morri por ninguém. Ninguém que está aqui hoje nos bastidores dessa live morreu por alguém. Nós não morremos por você. O único que morreu por você e tem direito de lhe acusar e não te acusa é Jesus. Quem é um homem para acusar alguém? Quem é um homem para julgar alguém? Só que a Bíblia diz que quando nós devemos entrar na presença do Senhor Jesus, se possível nós ficamos calados, que possível que nós não falemos nada, porque quando nós falamos alguma coisa, nós se tornamos refém daquilo que nós falamos. Nós tivemos uma declaração essa semana que na minha mente é um pouco infeliz, não julgo a pessoa, porque todos estamos fadados a isso, mas sobre tentar talvez privatizar a igreja. E é muito contraditório, porque a igreja, ela precisa de ganhar almas. Quando nós somos alcançados, Cristo nos alcança para que possamos alcançar os outros. E Cristo nos alcançou não pelo que nós apresentarmos por fora, mas Cristo nos alcançou pela essência que nós temos por dentro. Olha, aquele bandido por fora, ele era um homem que era visto mal, mas em um momento de arrependimento, Cristo enxergou uma chance nele e diz, olha, hoje mesmo, pelo teu ato de arrependimento, eu te asseguro uma nova morada. É tempo da igreja se levantar, e quando eu digo igreja, eu digo eu e você, e entendermos que Jesus não vê como o homem vê. Deus não vê como o homem vê. Deus olha o que está dentro. Nós vivemos em uma humanidade, e isso eu falo geral, pelo avanço da cibernética, é uma sociedade que, talvez pelo avanço da tecnologia, como disse anteriormente, é uma sociedade hoje que vive pelo status. Hoje você consegue apresentar uma vida que você não tem. Você consegue apresentar uma felicidade que você não tem. Você consegue apresentar uma família que você não tem. Você consegue comprovações financeiras que você não tem. Justamente porque nunca se teve tanto uma geração que vive tanto pelo que vê e não pelas convicções que acreditam. Eu quero lhe dizer uma coisa. Quando você é alcançado por Jesus, a primeira coisa que Ele lhe dá é uma convicção que Ele te ama. E quando você avança, você vai vendo Jesus dizer em Romanos 8,37,
que nem altura, que nem profundidade, que nem anjos, nem demônio, que nem a vida e que nem a morte. Nada neste mundo pode te separar do amor que está em Deus através do teu Filho Cristo Jesus. Eu fico pensando algumas coisas e, olha, será que uma tatuagem, será que um pincher, será que um brinco, será que algum pecado, ele pode de fato nos separar de Deus? Será que uma tatuagem te tira do céu, sendo que essa matéria ela vai para onde? Quando a gente morrer, a nossa matéria ela voltará para a terra, do pó viemos e para o pó retornaremos. Mas a grande preocupação de Jesus com você é o como está o teu coração. Ele diz, olha, de tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele provém as fontes de vida. Aprenda uma coisa, ser exemplo é o que nós devemos ser exemplo para os homens. Mas aparência não impressiona Deus. Roupa não significa caráter para Deus. O que impressiona para Deus é quando Ele olha para dentro do nosso coração. Assim como Ele olhou para Davi e enxergou dentro dele um coração arrependido. A Bíblia diz que um coração contrito e arrependido, o Senhor Ele jamais rejeitou e jamais vai rejeitar. Então aprenda uma coisa. Devemos olhar para dentro de nós. E quando nós olhamos para dentro de nós, nós vemos o quanto nós somos imerecedores do amor de Deus e o quanto de coisas que devem ser tratadas em nós. Cada um de nós temos um pecado capital para nós mesmos, aquele pecado que nos acusa, o espinho na carne, aquele pecado que toda hora Satanás chega e joga na tua cara. Então, diante disso, eu acho que a igreja não pode ser. A igreja não pode virar um grupo privado. A igreja não é só para os santos. A igreja não é só para os curados. Não, a igreja é um lugar para falar do amor de Deus e para alcançar almas. A Bíblia diz, venha como está. A transformação é através do Espírito Santo. O dia que a igreja parar de aceitar os enfermos, o dia que a igreja parar de aceitar os homicidas, o dia que a igreja parar de aceitar os pecadores, pode-se fechar a porta e vamos para o céu, que está todo mundo bem, está todo mundo salvo e aqui já não é o nosso lugar. Nós estamos aqui na terra para cumprir um propósito. E o nosso propósito não é apontar o dedo para julgar, mas apontar o dedo para apontar destinos. Porque quando Cristo veio na terra, Ele não apontou o dedo para julgar, mas em todo momento Ele estava apontando o dedo para um destino, dizendo, o destino que eu quero para vocês é as moradas que o meu Pai tem preparado para vocês. É preciso eu ir para o Espírito Santo descer. E o Espírito Santo, Ele habita entre nós, a fim de nos converter de todos os nossos pecados e convencer das nossas falhas, para que nós possamos ser salvos. Então aprenda uma coisa, o maior termômetro para você saber se você está no centro da vontade de Deus é quando você olha para dentro de você e você diz, eu não tenho valor, mas Cristo enxerga valor em mim. Eu não tenho nada e tudo que eu tenho é Cristo, porque só um transformado acredita na transformação do outro. Aprenda uma coisa, a hipocrisia é uma coisa que pode te tirar do céu. Ser cristão, eu acho que o maior diferencial de um cristão é olhar para o pecado e enxergar as mãos limpas e o sangue que purifica aquele pecado. É olhar para uma alma e dizer, olha, hoje você está assim, mas assim como eu fui transformado, você também pode ser transformado. Olha o exemplo do ladrão na cruz. Toda uma vida contrária àquilo que os princípios bíblicos dizem, mas ele se arrepende no último momento e ele é alcançado por Cristo. Aprenda uma coisa, se você nunca abriu mão de nada para estar com Cristo, você nunca provou para si mesmo o quanto você está disposto a viver por Ele. Toda renúncia, toda conquista requer uma grande renúncia. Aprenda a renunciar aos seus interesses. Aprenda a renunciar àquilo que você acredita para viver as convicções que Cristo nos deu. Aprenda uma coisa, olha, nós devemos todos os dias ser compassivos, ser longânimos e precisamos de amar. Novamente eu bato nessa tecla. Amar não significa compactuar com o pecado. Amar significa olhar para o ser humano e ter compaixão e dizer, os mesmos erros que ele comete hoje, ou os mesmos erros que ele tem cometido, um dia eu cometi ou estou sujeito a cometer. E aí você vai enxergar que quem te purifica é Jesus e vai enxergar que tem salvação para todos. A igreja é um dos maiores, se não o maior órgão, vamos dizer assim, que consegue com equanimidade englobar pessoas de vários segmentos, de várias crenças, de várias classes sociais, preto, branco, amarelo, azul, verde. A igreja ela consegue alcançar essas pessoas. Sabe por quê? Porque teve alguém que nos amou primeiro. O amor não é da natureza humana, o amor é da natureza divina. O amor é um atributo de Deus. E esse amor que nos alcançou, e esse amor que nos alcança, é um amor que deve
que nós devemos passar para as pessoas. As pessoas querem mais amor. As pessoas querem receber um amor que o mundo, infelizmente, não pode dar. E o dia que o amor sair de dentro da igreja, eu acredito que o propósito central da igreja se foi. Porque o propósito central da igreja é ganhar almas. E só se ganha uma alma com amor. Então, nós devemos lutar por isso. A gente fala assim, eu preciso de voltar para o primeiro amor, mas a palavra do Senhor diz no livro do evangelista Mateus, do Evangelho de Mateus, que uma vez a candeia acesa, a responsabilidade dela não se apagar é de quem acendeu. Não é mais de quem acendeu, mas é de quem está tomando conta. Um dia Deus acendeu o fogo chamado fogo do amor entre nossos corações. E a responsabilidade desse fogo não se esfriar é nossa. E nós precisamos de manter essa chama acesa para alcançar as outras pessoas. Lembre-se de uma coisa. No Mateus 7:24 diz que quem ouve as palavras do Senhor Jesus e deixa de praticá-las é como um homem que construiu a sua casa sobre uma areia e vem um vento forte, os vendavais contra aquela casa e ela vem por terra. Mas o homem que ouve as palavras do Senhor Jesus e as pratica é um homem prudente. É um homem que construiu a sua casa sobre a rocha que é Jesus. E mesmo com dificuldades, mesmo com tempestades, mesmo com lutas contrárias, nada vai derrubar essa casa, porque ela está alicerçada em Jesus. Então, eu peço você que se junte nessas orações em que eu, como pastor, estou fazendo. A minha oração no tempo de hoje é para que o amor possa voltar para a igreja. É para que o Senhor possa converter o coração do Pai ao Filho. Que a igreja possa avançar dessas discussões que há mais de uma década vem. Será que isso é pecado? Será que isso não é pecado? Será que a igreja é lugar para alguém? Será que a igreja não é lugar para ninguém? A igreja é lugar para todos. Porque o Senhor da Seara não é o homem. O Senhor da Seara é aquele que morreu por nós. E quem morreu por nós é o único que pode dizer se alguém vai ser condenado ou não vai ser condenado. E eu nunca vi Jesus na vida terrena dele ter prazer em condenar alguém. Pelo contrário, ele na sua vida terrena em 3 anos alcançou muitas almas falando do amor do seu Pai. E o Deus que nós temos é um Deus que é amor. É um Deus que não tem prazer em que ninguém vá para o inferno. Até o último momento da sua história, eu posso lhe dizer uma coisa: o Espírito Santo vai estar falando no teu ouvido para tentar te levar para o céu. Se você hoje largar tudo que você ouviu falar sobre Jesus e querer viver uma vida que é contrária aos princípios bíblicos, você pode até viver, mas jamais encontrará paz na sua mente. Porque um dia que quem já pisou no Santo dos Santos, quem um dia já foi alcançado pela palavra da verdade, não sabe viver em outro lugar. Então, eu quero encerrar com uma oração que convida você a colocar a mão no teu coração. Como eu digo sempre para as pessoas, a maior convicção que nós vamos ser salvos, ela deve ser baseada em 3 coisas. Se nós temos paz em nossos corações, se nós temos paz em nossa mente e se nós vivemos o propósito do Senhor Jesus. Se aonde você passa existe salvação, se onde você passa você consegue transmitir um amor, que onde você passa você é uma pessoa bem recebida por quem você é, você tem grandes chances de ser salvos. Porque, e claro, se você tem arrependimento no teu coração, se você se arrepende dos seus pecados todos os dias e diz: Senhor, eu sei que eu sou um pecador, eu sei que eu não presto, eu sei que sou falho, mas Senhor, o Senhor sabe melhor do que eu que dentro do meu coração existe um amor, que dentro do meu coração existe um anseio em ouvir a Tua palavra. Se você escuta um louvor e sente paz, é porque o Espírito Santo está ministrando ao teu coração. E Deus está dizendo: olha filho, eu não abro mão dos propósitos que eu tenho por você, porque eu amei o mundo de tal maneira que dei o meu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, que não possa perecer, mas que tenha a vida eterna. Então coloque a mão no teu coração e feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, mais uma vez entramos na Tua presença, Senhor. Deus, a minha oração nessa noite é a oração que eu tenho pedido ao Senhor diariamente, para que o Senhor converta os corações, ó Pai, para que o amor que um dia o Senhor demonstrou na cruz do Calvário possa invadir a nossa mente, invadir o nosso coração, que nós possamos ser mais compassivos, que no momento em que o mundo passa uma pandemia, ó Deus, nós possamos, ó Deus, sentir com as pessoas que estão indo à sepultura. Que entre a gente ficar discutindo se os números são verdadeiros ou que os números não são verdadeiros, que nós possamos, ó Deus, tomar as precauções como uma forma de amor, Pai. Porque nós sabemos que o Senhor não tem prazer na morte de ninguém, o Senhor não tem um atributo da morte, o Senhor venceu a morte, o Senhor é vida. Pai, que em nome do Senhor Jesus, o Teu amor alcance essas pessoas.
Pai, aqueles que estão perdidos, ou aqueles que um dia foram machucados pela igreja, por homens, melhor dizendo, que se dizem ser a igreja, Pai, que o Senhor possa lhes dar uma oportunidade ainda, para que eles possam, ó Deus, entender que a igreja é mais do que placa, que a igreja é mais do que homens, mas que a igreja é a Tua palavra, é o Senhor, Pai. Pai, que o Senhor enche a nossa mente de sabedoria, para que nós possamos saber o tempo certo de falar. A Tua palavra diz que uma palavra dita no tempo certo é como frutos de ouro, em cima de como frutos belos em cima de uma mesa de ouro, Pai. Que nós possamos dominar a nossa língua, que nós possamos saber o tempo certo de falar e que da nossa boca possa sair bênção e não maldição. Possa sair palavras de paz, não palavras de guerra, palavras de vida e não palavras de morte. Senhor, muito obrigado pela nossa igreja. Muito obrigado pelas pessoas que estão conosco, Deus, do corpo de Cristo. Senhor, essa é a minha oração, em nome do Senhor Jesus. Olha, você pode dar suas contribuições. Já já nós voltaremos com os nossos cultos presenciais. Tem o QR Code aí no seu canto inferior direito, acredito, no meu lado direito aqui. E você pode contribuir devolvendo o seu dízimo e a tua oferta. Ok. Ok. Aqui porque o médico dos médicos tinha escrito aqui, estava meio difícil, mas agora chegou a informação. Não faremos a ceia online, certo? A ceia será no próximo domingo na igreja. No próximo mês ou no próximo domingo? Agora? Então tá. Quarta-feira a gente confirma, mas a próxima ceia, culto de Santa Ceia, quando você vê aquele convite da ceia, possa saber que vai ser na igreja e a gente está com saudades. Então vá, nós vamos com toda precaução para que possamos te receber e possamos, como corpo de Cristo, cultuar ao Senhor. Amém? Então, próximo culto de Santa Ceia já sabe, não será online. Infelizmente os irmãos, o pai, a mãe, o filho tem que ficar offline e tem que estar online lá na igreja, demorou? Então é isso, vamos todo mundo para a igreja, estar online na igreja presencialmente. Que Deus nos abençoe, que o Senhor estenda as mãos sobre ti e te dê a shalom. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo não esteja nas nossas vidas somente hoje, mas sim para todos sempre, em o nome do Senhor Jesus. Fique em paz, uma semana de vitória, que Deus lhe abençoe.